Continuando as 28 doutrinas fundamentais da Bíblia, na série Nisto Cremos, hoje vamos apresentar o tema 9, Vida, Morte e Ressurreição de Cristo. As Escrituras revelam um Deus que manifesta incomparável interesse pela salvação da humanidade. Os membros da divindade aliaram-se na tarefa de trazer as pessoas de volta ao relacionamento e união de seu Criador. Quando Adão e Eva pecaram, Deus tomou a iniciativa de ir procurá-los. Em meio à situação de completa desesperança que eles se achavam naquele momento, Deus lhes expôs um maravilhoso plano que lhes garantiria a vitória sobre o pecado e a morte. O caráter de Deus revela uma inigualável mescla de graça e justiça, uma plena disposição de perdoar com decidida indisposição de ignorar a culpa. Somente na pessoa de Cristo é que podemos compreender como essas qualidades de caráter podem ser reconciliadas uma com a outra. Embora Deus seja misericordioso, não pode perdoar aqueles que permanecem no pecado. O perdão possui propósito. Deus deseja converter os pecadores em santos. A ira divina é aquilo que a Escritura identifica como a reação de Deus ao pecado e à injustiça. Rejeição deliberada à vontade revelada de Deus, que é a sua lei, provoca a sua ira ou furor. Mesmo a resposta humana ao oferecimento da salvação que Deus lhe faz não provém do próprio homem, mas está sediada em Deus. Nossa fé não é mais que um dom de Deus. O mesmo ocorre com o nosso arrependimento. As boas novas são que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Essa reconciliação restaura o relacionamento entre Deus e a raça humana. E foi Deus quem tomou a iniciativa de restaurar as relações interrompidas entre a humanidade e ele próprio. Muitos cristãos limitam o significado do termo expiação exclusivamente aos efeitos redentores da experiência de Cristo manifestados pela encarnação, sofrimento e morte. No ritual do santuário, contudo, a expiação envolvia não apenas a morte de um cordeiro sacrificial, como também incluía o ministério sacerdotal em que o sangue era conduzido até o santuário. Foi o ponto de mudança no relacionamento entre Deus e a humanidade. Embora ainda permaneça um registro dos pecados das pessoas como resultado da reconciliação, Deus não mais considera esses pecados contra os seus praticantes. Para que o Deus de amor pudesse manter sua justiça e retidão, a morte expiatória de Jesus Cristo tornou-se uma necessidade moral e legal, porquanto a cruz é uma demonstração tanto da misericórdia quanto da justiça de Deus. O alto sacrifício de Cristo é agradável a Deus porque este sacrifício removeu a barreira erguida entre Deus e o homem pecador. Já que Cristo suportou plenamente a ira de Deus diante do pecado do homem, através de Cristo, a ira de Deus não é convertida em amor, mas é desviada do homem e dirigida contra si próprio. Importante conceito no plano da salvação. Os pecados e culpas que nos macularam podem ser transferidos
para aquele que suporta os nossos pecados, tornando-nos puros. Que amor imenso! O sangue desempenhava papel central nos sacrifícios expiatórios dos rituais do santuário. O Novo Testamento revela que as cerimônias do Antigo Testamento, que tinham como objetivo obter perdão, purificação e reconciliação através do sangue substituinte, foram cumpridas por intermédio do sangue expiatório de Cristo sacrificado no Calvário, através de Jesus, que testificou quanto a si próprio não haver vindo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. A morte de Cristo ratificou a propriedade de Deus sobre a humanidade. Paulo disse: não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. A rebelião de Adão resultou em pecado, condenação e morte para todos. Cristo inverteu essa tendência descendente. Ele providenciou a liberdade da penalidade e o dom da vida eterna. Estabelecer uma ponte sobre o abismo provocado pela transgressão custou a vida de Cristo, bem como sua morte. Ambas, vida e morte, são necessárias e contribuem para a nossa salvação. Jesus desenvolveu uma vida pura, santa e cheia de amor, ao repousar inteiramente em Deus. Essa vida preciosa ele compartilha como um dom com todos os pecadores arrependidos. Isso é comparado com um manto de justiça que lhe oferece para cobrir os imundos trapos simbolizados pelas tentativas humanas em realçar a justificação. A vida terrestre de Cristo também ofereceu à humanidade um modelo de como viver. O ministério atual de Cristo acha-se enraizado em sua morte e ressurreição. Embora o sacrifício expiatório de Cristo fosse suficiente e completo, sem a ressurreição não poderíamos ter a certeza de que Cristo havia concluído vitoriosamente sua divina missão sobre a terra. O perfeito sacrifício expiatório de Cristo reivindicou a justiça e a bondade, ou retidão, da santa lei de Deus, bem como o gracioso caráter. A reconciliação se torna efetiva somente quando o perdão é oferecido e aceito. O divino ministério de reconciliação revela a futilidade dos esforços humanos no sentido de obter salvação por intermédio das obras da lei. Ocorre um novo relacionamento entre Deus e o pecador arrependido. Trata-se de um companheirismo baseado no amor e na admiração, em vez de ser fruto de temor e obrigação, mas sim por amor. O insondável amor revelado no ministério reconciliador de Deus através de Jesus Cristo motiva nosso testemunho missionário aos outros. E aqui encerramos mais um tema da série Nisto Cremos.